Fala, estudante! Boas-vindas ao seu canal! Que a água é imprescindível na sua vida você já sabe, mas você sabe quanto deve tomar por dia? As melhores horas, as piores, isso pode te ajudar ou te atrapalhar? Vem comigo que eu vou falar tudo sobre isso agora. Galera, primeiramente convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber as mensagens de novos vídeos e deixar o seu like. Conteúdos relevantes merecem um like, né? E também merecem ser compartilhados. Mas vamos lá. Eu sei que você tem plena noção que a água é imprescindível para o bom funcionamento do corpo humano. A água é importante para a excreção, ela é importante para o transporte de substâncias, ela é importante na regulação térmica, mas ela é muito fundamental para diversas reações químicas. A imensa maioria das reações químicas que ocorrem no corpo humano vão depender diretamente da água. E o nosso cérebro tem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de reações químicas o tempo todo. Basicamente, fazendo um raciocínio, se você tem uma defasagem de água, as reações químicas do seu cérebro não ficam nas melhores condições. Certamente, então, o déficit de água tem a ver com um déficit de aprendizado, com uma diminuição da sua capacidade de concentração. Ou seja, quando a gente pensa na melhor performance, e o Manual do Estudante, você sabe, está aqui para a gente trabalhar ativamente para que você tenha a melhor performance na sua vida e nos seus estudos, pensando nesse aspecto, a água ela vai ser fundamental. Você não pode ter déficit de água. Eu sei que às vezes você pensa assim, é muito simples eu ingerir a quantidade correta de água. Basicamente, se eu tiver sede, eu vou lá e tomo água. Não é bem assim. Mas não é. Primeiramente, quando você tem um processo de sede, é o seu hipotálamo lá no seu encéfalo falando assim, bebe água, bebe água, bebe água. Isso é sinal que você precisa realmente de água, isso é sinal que o seu corpo já iniciou um processo de desidratação. Então, quando você tem um processo de sede, você já está passando por um déficit de água. Ou seja, até você ingerir essa água e fazer a reposição dela, você vai passar por alguns minutos, por um pequeno período, em que a quantidade de água no seu corpo está abaixo do adequado. Nada assim, nossa, comecei a ter uma sedezinha agora, que imortal. Não é isso. Mas quando a gente pensa na questão da concentração, do raciocínio, estudantes que têm que fazer listas de exercícios muito complexas ou até mesmo uma prova de vestibular, esses pequenos momentos em que você não está no máximo das suas condições certamente podem fazer diferença. Então, é importante que você antecipe essa sensação de sede de alguma maneira. Quer ver uma outra coisa interessante? Muitas vezes, quando o seu hipotálamo fala bebe água, bebe água, bebe água, ou seja, ele te provoca a sensação de sede, se você está muito focado em uma coisa, como por exemplo uma tarefa, uma lista de exercícios, às vezes você ignora essa sede, ignora esse aviso. E você pode passar por muito mais minutos de período ali, num período de carência de água. O que isso significa? Como eu disse, é interessante que você busque, de certa maneira, antecipar essas pequenas desidratações que você pode ter ao longo do dia. E como que você faz isso? Criando o hábito de beber água regularmente. Para você que é estudante, é interessante você criar o hábito de tomar ali 1 litro, 1,5 litros ao longo de uma manhã de aulas. Então, por exemplo, aquelas garrafinhas de 500 ml de água, você pode ali a cada 2 ou 3 aulas estar ingerindo uma delas aos pouquinhos. Isso já vai fazer com que o seu corpo esteja num processo interessante de hidratação. Mas é claro que a quantidade de água, ela varia de um ser humano para o outro, tá? Então, vamos falar sobre essa quantidade e também sobre horários em que o seu corpo precisa provavelmente mais de água e horários em que você deve tomar um cuidado com a ingestão de água também. Em relação à quantidade, geralmente a gente vai dizer que de 30 a 35 ml por quilograma de massa corpórea, você vai estar num bom caminho. Então, por exemplo, só para arredondar as contas, tá? Uma pessoa de 100 quilos
ela deve precisar de até ao redor de 3,5 litros de água por dia numa condição normal. Claro que essa quantidade ela pode variar. Se você mora numa cidade muito quente, você transpira demais, você pode ter que ingerir uma quantidade de água maior. Se você faz muita atividade física, você também pode ter que ingerir uma quantidade de água maior. Mas essa conta de ao redor de 35 ml por quilo de massa corpórea, geralmente você vai estar num bom caminho. Eu, pela minha massa corpórea, eu preciso de ao redor de 3 litros de água por dia. E esses 3 litros, o que eu tomo bastante cuidado? É para não ficar abaixo da conta. Se de repente eu errar um pouquinho para baixo, cara, o meu corpo vai sentir, porque ele vai ter essa questão da desidratação. Se eu errar um pouquinho para cima, só um pouco para cima, é de boa para os rins conseguirem jogar esse excesso de água fora numa condição normal. Então um passo importante se eu errar, é um pouquinho para cima. É importante também a gente saber que tem horas do dia que o corpo vai precisar de mais água. Então quer ver? A hora que a gente acorda, logo no início da manhã, é importante que a gente faça uma boa hidratação. Por quê? Porque nós passamos por uma noite de sono, a gente consome muita água também enquanto a gente dorme, nas reações químicas do nosso corpo, e é natural acordar com um certo ponto de desidratação. Por isso, beber bastante líquido ali de manhã é interessante, no início da manhã, logo que você acorda. É importante também nas imediações do exercício físico. Se você faz musculação dentro do treino, no que a gente chama de intratreino, é legal você ter um bom processo de hidratação. Também é legal no pós-treino, em relação ao exercício físico, fazer um bom processo de hidratação. E um horário que é interessante você tomar cuidado, beber muito líquido antes de dormir. Então não deixa para bater essa meta logo antes de dormir. Procure bater essa meta de água ao longo do dia, bastante água ali no início da manhã em relação ao restante do dia, então ali tem que ter uma quantidade maior. Vai equilibradamente ao longo da manhã de aulas, ao longo da tarde de estudos, fez um exercício físico, no intratreino da musculação, no pós-treino de qualquer exercício, a quantidade maior, e antes de dormir você deve reduzir essa quantidade. Porque se você ingerir um volume de água muito alto antes de dormir, o que vai acontecer? A sua bexiga urinária ela vai expandir e isso te dá a sensação de querer urinar. Nesse momento, seu corpo pode ficar em alerta, ou seja, essa sensação ela pode atrapalhar uma boa noite de sono, na questão da qualidade do sono. Então, diminua um pouquinho o volume antes de você dormir. Tenha uma boa noite de sono, acordou, é natural que você esteja com menos água, porque você está muito tempo sem ingerir após uma noite em que você também consome água nas reações químicas, manda bala na água logo pela manhã. Cara, fazendo tudo isso, muito provavelmente você estará em boas condições de hidratação para o seu cérebro funcionar melhor. É isso aí, espero que você tenha gostado dessas informações. Convido mais uma vez você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo transformador, porque aqui no Manual do Estudante a gente ensina para você tudo o que vai além dos estudos e que você precisa saber.